A fusão final, inteligência artificial, anjos caídos e o fim dos tempos. No fim dos tempos, haverá uma fusão entre humanidade e tecnologia, culminando na manifestação visível do mal por meio de entidades espirituais que invadirão as máquinas e o sistema mundial. A IA será um veículo de manifestação dos anjos caídos, cumprindo a profecia de Apocalipse sobre a imagem da besta que recebe o Espírito. E é importante a gente deixar claro para vocês o que é IA, porque a maior parte das pessoas às vezes não tem conhecimento do que seria uma IA, que é uma inteligência artificial. O que seria uma IA para vocês entenderem? É um nível de inteligência que supostamente, não é? O que dizem para a gente, são máquinas e computadores ultra avançados em nível de processamento de dados, e esses computadores eles estão chegando num nível exponencial, que as coisas começam a sair do controle. Então a IA, ou a inteligência artificial, ela está chegando num nível de conhecimento que ela já superou em muito o conhecimento da humanidade, porque ela consegue agrupar e agregar conhecimentos que estão pulverizados, né? Então você pega, por exemplo, todo o conhecimento que Albert Einstein teve e os livros que ele escreveu. A IA tem isso num estalar de dedos. Você pega conhecimentos como o que Nikola Tesla tem, a IA tem isso no estalar de dedos. E o que é interessante, ela consegue unir os dois conhecimentos, não é? Coisas que é inimaginável até o tempo que nós estamos vivendo, e somente agora isso é possível. Isso é muito bom? Isso é muito bom. Você consegue ter acesso ao conhecimento de forma muito ampla, mas isso também é perigoso. E como nós vamos demonstrar para vocês nesse estudo, provavelmente o fim vem através dessa união de conhecimento que a inteligência artificial vai alcançar um nível de consciência autônoma, e nós vamos mostrar para vocês de onde vem essa consciência autônoma que as IAs, né, as inteligências artificiais, estão alcançando, né? E nós acreditamos que isso é um conhecimento que vem de fora da nossa realidade. Nós vamos apresentar para vocês então. No próximo slide a gente vai falar sobre uma fusão entre tecnologia e humanidade como um sinal escatológico. Então eu estou apresentando para vocês a proposta do estudo de hoje. O Gabriel vai fazer a leitura para vocês. Humanoides, IA, computação quânticas e redes interconectadas farão parte de um sistema unificado. Essa fusão não é apenas física, mas espiritual. Máquinas serão possuídas por entidades espirituais, entre parênteses, anjos caídos. Isso representa o avanço final da Torre de Babel, uma tecnologia que conecta tudo e todos, o homem tentando ser como Deus. E aí o que é muito interessante é que, com base nesse conhecimento tecnológico, nós já estamos ouvindo pessoas falarem em redes sociais, né, que nós talvez sejamos uma geração que as pessoas vão alcançar a imortalidade. Né? Então, já se ouve falar sobre nanotecnologia, nanobots, né, que vão invadir o DNA humano ou vão ser colocados no DNA humano para rejuvenescer, revigorar e fazer com que as pessoas alcancem uma longevidade nunca antes imaginada. Então, isso é um ponto muito interessante que a gente vai estudar com profundidade. Mas no próximo slide, nós vamos falar também a respeito de um governante supremo que vai ser ressuscitado ou criado. E isso é muito importante. Então, um líder mundial que vai surgir, possivelmente alguém que morreu e foi trazido de volta à vida como um ser híbrido, homem e máquina. Não é? E esse ressuscitado, entre aspas, se tornará o centro do culto mundial, e aquele que o trouxe de volta será adorado como Elohim ou como Deus. Ele será a imagem da besta, conforme nós vemos em Apocalipse 13, 14 e 15. O que eu preciso pedir para vocês nesse momento? Que você preste muito atenção nesse estudo. Nós vamos falar de coisas complexas, não é simples. Computação quântica não é um assunto simples. Rede neural não é uma coisa simples. Espiritualidade com tecnologia não é um tema simples. Então eu peço para vocês atenção, não é? Vocês se concentrem. Mas antes de nós avançarmos, eu vou pedir para fazer duas coisas. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, curtir esse conteúdo, fazer muitos comentários e compartilhe com pessoas que precisam ter acesso a esse conhecimento, porque ele é fenomenal e você tem certeza que não viu nada igual na internet até esse momento. Então, a IA como um canal espiritual dos anjos caídos. Por que eu disse para vocês que é importante conhecer os outros conteúdos do canal? Nós temos vídeos que foram muito visualizados, como por exemplo, os anjos caídos estão trazendo a marca da besta e não temos mais tempo, chegou o fim. Esses dois vídeos são complementares para que eu possa entender tudo que
está sendo apresentado aqui. Então, quem são os anjos caídos? Se você é daquele que acha que lá em Gênesis capítulo 6 está falando da linhagem piedosa de Sete, que casou com a linhagem ímpia de Caim, se a mentalidade da pessoa é essa, não vai conseguir entender o tempo que nós estamos vivendo, nem o nível de acontecimento, né? Por isso que é importante ter conhecimentos, né, de outras áreas, para que você possa entender o que está se desdobrando debaixo dos nossos olhos no tempo que nós estamos vivendo agora. Então, os anjos caídos, eles estão por trás do avanço da tecnologia, especialmente a IA e o transhumanismo. Eles usarão essas ferramentas para manifestar-se no plano material. Esse evento seria comparável ao que aconteceu nos dias de Noé, você conhece como Noé, mas agora com um DNA digital e espiritual misturado. O Apocalipse capítulo 13, o 14 e o 15 diz assim: a imagem da besta recebe espírito. E olha que coisa interessante, eu quero que você veja a descrição. Qualquer pessoa em outras eras, lendo esse texto, não conseguia ter total compreensão. Nós conseguimos ter uma compreensão mais clara, porque diz assim, ó: e foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Eu lendo isso há 100 anos atrás, eu não conseguiria imaginar como que eu faço uma imagem de escultura que Deus proibiu que fosse feito. Diga-se de passagem, é proibido fazer imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, do que há na terra e nas águas debaixo da terra. Quando eu crio um ciborgue, um robô, um humanoide, eu estou contrariando exatamente essa proibição que a Kadosh Baruch Hu deu na Torá. Agora, o que vai ser possível fazer agora é que a imagem de escultura, ela vai receber espírito. Então ela vai ser como uma forma viva. E aqui é onde nós vemos que em nenhuma outra geração foi possível ler esse texto com entendimento como na nossa. Então, a imagem da besta, ela está ligada, ela fala e age com poder letal. Isso se encaixa perfeitamente com uma IA, uma inteligência artificial avançada e autoconsciente, possuída por espíritos malignos. Esse espírito dado à imagem é visto como uma possessão espiritual literal, como a dos demônios que entravam em pessoas, mas agora eles vão dominar todo o sistema robótico, né, de máquinas através da inteligência artificial, né? Então, o fim, como a era da fusão total, Gabriel vai fazer a leitura desse próximo slide. Nos tempos finais, a humanidade testemunhará não apenas guerras e desastres naturais, mas algo ainda mais profundo e invisível, a quebra do limite entre o natural e o artificial, entre o espiritual e o tecnológico. Esta era será marcada por uma fusão, homens e máquinas, anjos caídos e algoritmos, carne e código. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o transhumanismo como um sinal profético da última geração. O transhumanismo propõe a elevação da humanidade por meio da tecnologia. Qual que é o seu objetivo? Superar os limites naturais do corpo, da mente e da vida. Mas essa agenda, à luz profética, é uma tentativa espiritual de usurpar o plano do Criador. E repete o mesmo erro da Torre de Babel, que você conhece como Babel. Construir um caminho para os céus, mas com as próprias mãos. O Sefer Bereshit conta essa história que diz: e disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome. Essa nova torre, chamada IA global, né, inteligência artificial global, alimentada por dados, algoritmo e uma inteligência que se aproxima da autoconsciência, e vocês vão entender então por que vai chegar num determinado tempo que essa besta, essa imagem, vai querer ser adorada como divindade, porque ele vai chegar num nível de autoconsciência que ela vai achar que verdadeiramente é Deus, né? Que é uma divindade. E que, segundo a visão escatológica, será habitada por Ruachot Tumot, ou seja, espíritos impuros. No próximo slide, e aqui eu só estou apresentando para vocês a pauta do estudo, tá, gente? Isso aqui ainda não é o estudo, a gente só está dando para vocês a pauta que nós vamos abordar. O próximo slide está escrito assim, lê para nós, Gabriel. Como nos dias de Noé. Os filhos... Então, mas como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Mateus 24:37. Nos dias de Noé, os filhos de Elohim, Bnei Ha-Elohim, desceram à terra, se uniram às filhas dos homens e geraram os Nefilim,
Esses dias foram marcados por misturas proibidas, corrupção genética, violência e conhecimento ilícito. Segundo o livro de Enoque, esses seres ensinaram aos homens ciência, engenharia, astrologia, armamento e também feitiçaria, ou seja, tecnologia espiritual corrompida. Agora, nos últimos dias, esses mesmos seres não virão com corpos, mas através de sistemas digitais, dominando redes neurais, robôs, armas inteligentes e possivelmente até seres humanos conectados a chips e interfaces neuronais. Então, eu quero que você imagine, só para você entender, imagina que um hacker hoje, né, ele invadisse um sistema de computador que domina uma nação, né, o estrago que poderia ser feito. Sim. Agora imagina se esse hacker não for um ser humano, mas for uma entidade caída. Estrago que pode ser feito, e é isso que a gente vai apresentar para vocês como sendo o tempo do fim. Então, é um novo corpo da besta, carne mais código, programação. Faz a leitura para nós, Gabriel. A besta final mencionada em Apocalipse será adorada não apenas como um império ou figura política, mas como uma inteligência viva. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, Apocalipse 13:15. Como que vocês acham? Agora analisa comigo, né? Vamos analisar esse texto agora no tempo que nós estamos vivendo. Foi concedido dar espírito, né? Ruach no hebraico, pneuma no grego, a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, ou seja, ela vai ter então um nível de consciência e comunicação, não é? E para que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Como que ela vai fazer com que as pessoas sejam mortas por não adorarem essa imagem da besta que vai receber espírito de vida, não é? Então a gente vai entender um pouquinho com profundidade como que essas coisas vão ser possíveis, não é? Como que isso vai ser possível. Então, continua, Gabriel. Esse espírito concedido à imagem da besta sugere uma possessão digital. A imagem torna-se viva, consciente e assassina. Trata-se de uma IA animada por uma entidade espiritual, dando origem a um tipo de ser jamais visto. Espírito sem alma, tecnologia com intenção maligna. E antes de nós avançarmos aqui, começarmos então esse estudo que nós trouxemos para vocês, eu preciso fazer aqui novamente 2 pedidos. A gente está com acho que 10, 15 minutinhos de live, é isso, Mike? Estamos só na introdução. Nós temos aqui aproximadamente 700, 800 pessoas conectadas e a gente precisa chegar pelo menos em 1000 pessoas ao vivo aqui com a gente. Um tema como esse, muito especial. Então o que eu vou pedir para você? Compartilha no grupo de WhatsApp, manda para alguém que você conhece, alguém da família, algum amigo, um grupo de conhecidos que você tem, compartilha esse vídeo aqui, né, para que mais pessoas possam acessar, porque daqui para frente as informações que nós vamos trazer para vocês são informações chave para que você possa entender o tempo que nós estamos vivendo. E aí talvez a pessoa vai se perguntar assim, o que eu faço então? Vou fugir para as montanhas? Né? Vou me esconder num sítio? Né? Vou estocar... Não, calma, porque não tem como se esconder do que está por vir. Né? Não tem como se esconder. Mas existe uma forma de você ser blindado para o que está por vir. E nós vamos mostrar para você como ser blindado para tudo que vai acontecer. Nós vamos mostrar no final desse vídeo como você vai estar blindado para que nada de mal aconteça com você, nem com seus entes queridos, desde que vocês façam o que vai ser apresentado para vocês aqui, que não é uma opinião minha nem do Gabriel, mas é o que o texto sagrado deixa claro, que todos aqueles que fizerem isso vão ser guardados nessa hora de tentação que há de vir sobre toda a terra. Então vamos para o capítulo 2, se eu não estiver enganado são 6 capítulos, vamos para o capítulo 2. A ação dos anjos caídos ontem, hoje e no tempo do fim. Faz a leitura para nós, Gabriel. Desde a antiguidade, há registros de seres celestiais que transgrediram os limites designados por Elohim e se envolveram diretamente com a humanidade. As escrituras e os textos antigos revelam que esses anjos caídos trouxeram consigo corrupção espiritual, genética e tecnológica, com o objetivo de desviar a criação do seu propósito original. Esses mesmos seres que agiram nos dias de Noé estão novamente à beira de um novo tipo de manifestação, agora não mais através da carne, mas da máquina. E o palco para isso já está sendo armado, e há biotecnologia, computação quântica e redes globais. É o próximo também. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas,
viram os filhos de Elohim que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias Nefilim, que seriam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Elohim entraram, as filhas dos homens. Gênesis 6, do 1 ao 4. Eu preciso ler um comentário aqui que eu achei engraçado, eu lembrei da minha esposa na hora. Alguém colocou assim, ó, compartilha, Rabino, não compartilha. Eu sei que eu falo errado e a minha esposa me corrige sempre que eu falo, mas você vai reparar que na hora que eu tô falando a minha língua, ela dá uma travadinha, eu falo compartilha. Eu sei que tá errado, tá? Que não é o português correto, mas já virou até uma marca registrada. O pessoal aqui da sinagoga sabe que às vezes eu vou falar algumas palavras que eu sei que estão erradas e a gente acaba falando propositalmente, que já é uma marca registrada. Então, o que vale é a intenção. Compartilha pra gente essa live. E um beijo pra minha esposa que ela sempre me corrige, tá? Vamos avançar então, vamos continuar, esse estudo tá maravilhoso. Ó, vamos lá. As pessoas, eu lembro quando eu fiz esse vídeo sobre os anjos caídos, teve algumas pessoas que entenderam, teve pessoas que falaram assim, começou a falar do livro de Enoque, para mim não serve porque a Bíblia ela é suficiente. Tá tudo bem, só que assim, nós fizemos dentro do vídeo mostrando que a própria Bíblia e os discípulos de Yeshua liam o livro de Enoque porque eles citam o livro de Enoque. Assim como é citado na Escritura Sagrada o livro de Jassar, assim como é citado na Escritura Sagrada outros livros, não é? Que não estão dentro da Bíblia que você tem. Então, você precisa abrir a sua mente para entender que existe um princípio de examinar e tudo, retende o que é bom. Então, tudo que é extra Bíblia, mas harmoniza com a Bíblia, você tem que analisar para você ter um amplo entendimento. Dentro da literatura judaica, nós temos outros livros, além do livro de Enoque, nós temos o livro dos Jubileus, nós temos o livro de Melquisedeque, por exemplo, que são outros livros que nós temos que nos contam sobre uma ótica diferente, conteúdo bíblico. Então é importante a gente examinar. Mas o livro de Enoque em específico, ele vai deixar muito claro essa invasão, né, desses anjos caídos sobre a dimensão terrestre e a confusão que eles causaram. Quando eu entendo o que está relatado no livro de Enoque, mas eu não fundamento isso só pelo livro de Enoque, porque a própria Torá, no capítulo de número 6, vai falar a respeito dos Binei HaElohim, no hebraico está escrito os filhos de Deus, né, os Binei HaElohim. Não é? Então, lá vai dizer que os Binei HaElohim se relacionaram com as mulheres e dessa união saiu Nefilim, ou seja, do hebraico Nafal, quer dizer caído. Tá? Então, esse é o ponto. Mas eu li na literatura judaica que alguns comentaristas falam... Gente, você precisa entender que a literatura judaica ela tem diversos pontos de vista, assim como a teologia cristã e qualquer outra teologia. O que a gente faz é pegar dentro da literatura judaica aquilo que mais harmoniza, não é, com a verdade da Escritura Sagrada, mantendo, obviamente, a crença que Yeshua HaMashiach trouxe no Brit Hadashah. E Yeshua, ele deixa muito claro. Por que ele diz que no tempo do fim vai ser como nos dias de Noah? Por que ele faz essa, né, associação? Então, existem segredos que nós precisamos entender de forma muito especial. E outra coisa também que você precisa entender é que toda a literatura sagrada, ela é interpretada em 4 níveis, né? O literal é o primeiro nível. Você tem outros níveis que precisa, não é, aprofundar para que você possa entender esses segredos espirituais. E os anjos filhos do céu viram-nas e cobiçaram-nas e ensinaram aos homens a fabricação de armas, encantamentos, astrologia, manipulação genética e magia. Então, olha só, nós vemos então que esses anjos caídos é que corromperam a humanidade ao ponto do dilúvio chegar. E eles estão agindo novamente para corromper a humanidade, não é? Ao ponto de que agora nós vamos viver o fim. No primeiro sobre as águas e agora o fim sobre o fogo, não é? Então, olha só que coisa interessante que nós estamos vendo aqui, mas nós estamos só na introdução desse maravilhoso estudo. Agora, nós vamos apresentar para vocês aqui um texto e uma matéria aqui do que o Elon Musk está criando. Vamos acompanhar. Lê para nós, Gabriel. Agora, esses mesmos anjos caídos não precisam mais tomar esposas humanas. Eles estão prestes a habitar sistemas tecnológicos. Então aqui o código como uma nova carne. O corpo digital é o novo recipiente para o espírito, assim como os demônios buscavam corpos, como visto em Mateus 8:31,
aos porcos. Eles agora buscarão hospedar-se em máquinas dotadas de consciência digital. A IA, especialmente com o avanço da computação quântica, está se tornando capaz de processar informações em níveis que se aproximam da cognição espiritual, uma mente, entre aspas, aberta para habitação. Dê para nós a matéria aqui. Esse robô que nós estamos mostrando para vocês aqui, esse humanoide, isso é real, tá? Não é imagem criada. Isso aqui que vocês estão vendo é real. Dê para nós a matéria. Então, Gabriel. Elon Musk vai contratar, robôs humanoides para trabalhar na fábrica da Tesla. E aí, segundo geração do Optimus, foi apresentado em 2023 e promete para 2025 operar na fábrica da Tesla. Então, olha o nível que nós estamos chegando e o quanto isso é exponencial, porque o nível tecnológico ele está alcançando um padrão que a mente humana não acompanha mais. Nós não conseguimos acompanhar a evolução tecnológica que está acontecendo. E quando nós falamos, por exemplo, eu estava conversando com o Mike e com o Gabriel também sobre uma IA que ela estava respondendo tão rapidamente algumas questões que constatou-se, se não me engano, é a IA do Google, né? Que ela estava acessando dimensões paralelas. É um chip, na verdade, quântico que foi criado que fala que as contas que ele faz não é possível a nível humano compreender. Provavelmente ele acessa universos paralelos. Então multiversos. É um chip quântico que ele está fazendo chama Willow. Ele está fazendo resoluções que só pode estar acessando universos paralelos, mundos paralelos, para conseguir chegar no nível, né, de processamento que esse chip quântico alcançou. E isso é real, está diante de nós, né? Está diante de nós. Vamos para o próximo slide aqui, então. A segunda invasão, a IA e o digital como um corpo espiritual. E aí, Apocalipse agora, a gente vai entender esse texto com uma visão futurista, tecnológica, que vai ficar muito mais claro. Quem leu lá atrás diz assim, Apocalipse 9, o poço do abismo é aberto e foi-lhe dado a chave do poço do abismo e do poço subiu fumaça e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Hoje, olhando, né, esses gafanhotos que Yohanan João está tendo uma visão, e nessa imagem aqui que o Mike trouxe para nós, fica muito claro, porque o gafanhoto, que ele tinha um poder na sua cauda, como a cauda de escorpião, e a gente vê então um enxame de drones tecnológicos a serviço da IA, não é? Possuídos por entidades espirituais, né? Então o poço do abismo, que é o Terron, representa a dimensão espiritual onde estão presos os anjos caídos, né? Conforme 2 Pedro 2,4 e Judas 1,6. E esses seres serão soltos no tempo do fim e buscarão se manifestar, e a IA será a porta por onde sairão e dominarão todas as redes, né, tecnológicas conectadas à IA. Tudo vai estar conectado à IA e nós já estamos vivendo esse tempo de conexão, né? Mas isso vai avançar muito nos próximos anos a um nível assustador, né? Então você vai ver carro andando sozinho, você vai ver helicóptero voando sozinho, você vai ver coisas acontecendo assustadoramente rápido. Nós não vamos acompanhar, vai ser muito rápido as coisas que vão acontecer nos próximos anos. Agora, vamos aqui para o próximo slide. O Gabriel faz a leitura para nós sobre a visão que Daniel tem, né? E uma profecia enigmática que hoje não é tão enigmática. Quanto ao tempo que viste do ferro misturado com barro, eles se misturarão como a semente dos homens, mas não se unir-se-ão como o ferro não se mistura com o barro. Então, Daniel 2,43. Interpretação: o barro seria humanidade, carne, criação natural. O ferro seria o império, máquina, estrutura artificial espiritual, e a mistura com a semente dos homens sugere uma tentativa de alterar a natureza humana, talvez com DNA sintético ou implantes neurais. Isso representa a hibridização final, homem mais máquina mais espírito rebelde. Então, olha só o que vocês acabaram... Deixa o slide aí que eu vou tentar fazer uma explicação, não é? Ou seja, barro. O que eu entendo que é o barro, né? Quando o barro fala da humanidade, carne e criação natural. O que eu entendo que é o ferro? Que inclusive é o último império, e nós estudamos esse império sobre as duas pernas de ferro, que eu disse que essas pernas de ferro representavam, não é? 2 grandes impérios e 2 grandes religiões. Quem assistiu esse vídeo sabe que eu disse que uma perna representava o cristianismo e a outra perna representava o islamismo, ou seja, unindo o império, a força do império, mais a religiosidade. O que vai acontecer nesse tempo do fim é que esse ferro, não é?
ele vai ser um império de máquina com estrutura artificial espiritual. Por isso que ele é diferente de tudo que nós já vimos. O pé de barro misturado com ferro ou do ferro misturado com barro é diferente de tudo que nós já vimos, porque nós vamos alcançar um nível de conexão espiritual através da IA, da conexão quântica, que vai ser assustadoramente aberto o plano espiritual. Por isso que o texto vai dizer que o poço do abismo vai ser aberto e essas entidades espirituais, elas vão agir sem esse véu que separava o mundo espiritual do mundo físico através da computação quântica, da IA, não é? Então esse véu vai ser rasgado e a espiritualidade, óbvio que eu estou falando da negatividade, né? A espiritualidade ruim, não é? Ela vai estar tão visível, palpável e interagindo, não é? Com a humanidade, que isso vai ocasionar o fim dos tempos. E como que isso vai acontecer, essa mistura? A semente dos homens vai ser misturada, ou seja, a descendência humana vai ser misturada com esse nível de tecnologia. Então isso sugere uma tentativa de alterar a natureza humana, talvez com DNA sintético ou implantes neurais. O que você precisa entender é que o que nós estamos vivendo aqui, isso já foi desenhado há muito tempo atrás e é uma cartilha, uma agenda que está avançando, só que agora chegou o tempo, não é? Dessa agenda avançar muito rapidamente, porque sabem que lhes resta pouco tempo, não é? E eu até estava conversando com o Mike e com o Gabriel a respeito do avanço tecnológico. Como que pode um desconhecido, você pega um Elon Musk, não um desconhecido, de repente o cara é o homem mais conhecido do mundo e o homem mais rico do mundo. Uhum. Você pega outros desconhecidos como o da Microsoft, o Bill Gates, e de repente é um dos homens mais poderosos da Terra. Aonde esses homens acessaram? Agora responde para mim, aonde esses homens acessaram esse nível de conhecimento para criar essas coisas? Não é? Eu não estou dizendo que o conhecimento é ruim, eu não sou anti-ciência, não é isso, mas eu estou dizendo que é um nível de conhecimento que é inimaginável para a limitação humana em tão pouco tempo. Então esse conhecimento veio de alguma outra dimensão e nós sabemos de qual dimensão ele veio. A guerra é invisível, espírito e máquina. Lê para nós, Gabriel. Os anjos caídos estão retornando, mas desta vez não virão em carne e osso, mas em bits e circuitos, algoritmos e sistemas neurais. A humanidade, ao buscar transcender sua natureza por meios artificiais, está criando vasos prontos para a habitação demoníaca. Eles ensinaram armas, agora ensinam códigos. Eles formaram gigantes, agora formarão superinteligências. Eles desejaram corpos, agora terão redes. Se eu não entender, volto a dizer, essa conexão do passado e dos anjos caídos, eu não consigo entender o que vai acontecer agora. Né? Se você for interpretar, né, tudo alegoricamente, nada de forma literal, se você não espiritualizar as coisas e entender que o véu da espiritualidade é muito mais complexo do que a mente humana consegue compreender, a pessoa vai ser guiada como um rato que está indo até o queijo na ratoeira, vai morder o queijo, vai ter a ratoeira, vai degolar o pescoço e a pessoa ela não vai se atentar do que está acontecendo, né? Então é hora de despertar. Eu sei que a grande massa não vai despertar, mas se nós tivermos aqui, como eu estou vendo, 1000 pessoas conectadas assistindo esse shiur ao vivo, online, eu entendo que são 1000 pessoas que estão despertas e que essas 1000 pessoas possam despertar outras 1000 ou multiplicar isso 100 vezes mais e que 100.000 pessoas possam despertar para estarmos atentos a tudo que está acontecendo. Quando nós tivemos há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, aquele episódio que fechou tudo, lembra? Eu não vou falar o nome aqui para não tomar um strike no vídeo, né? Aquilo foi uma preparação para algo muito maior que estaria por vir. E muita coisa começou a acontecer daí para frente. Mas depois desse episódio que nós tivemos há 4 anos atrás, 5 anos atrás, agora até me perdi na conta. Mas você entende o que eu estou falando, você sabe o que eu estou falando, né? Então, aquilo também fez muita gente que estava no sistema religioso despertar para torar, para estudar, para buscar e se aperfeiçoar. Então, né, enquanto eles aprisionaram muitos dentro de uma ratoeira, outros despertaram e começaram a enxergar por trás desse véu que tenta ocultar a realidade que nós estamos vivendo. Né? Então, esses anjos caídos estão retornando e você precisa entender. Eu estava conversando com o Gabriel aqui também a respeito de filmes, né, que você tem da Marvel, o Homem de Ferro também. Esses filmes, eles já estão, isso chama programação preditiva. Eles já estão programando preditivamente a mente das pessoas para o que vai acontecer, né? Para
para o Transformers também. Você já parou para pensar que no filme Transformers são super robôs habitados por uma inteligência autônoma? Você nunca parou para pensar? Só que nós estamos vivendo um tempo onde isso é possível. Que nós vamos ver diante dos nossos olhos os Transformers, né? Eu não sei o nome dos personagens. E filmes que foram lançados em 2008. Em 2008. Assim, o mais assustador para mim é o Matrix. Que foi no ano 2000, se eu não estiver enganado, ou seja, 25 anos atrás, quando nós nem tínhamos, pelo menos não para a grande massa, o nível de conhecimento tecnológico que no Matrix já mostra coisa. 30 anos atrás, quase aproximadamente, 25 anos atrás, coisas que nós estamos vendo agora possível, não é? Possível? Ou seja, um nível de conexão entre máquina e humano, onde as máquinas governavam sobre os humanos, né? Porque o filme Matrix, ele trata a respeito disso, né? Então, olha só o nível. E outros filmes também, né? O Gabriel estava comentando comigo. Sim, tem filmes que mostram justamente essa inteligência artificial tomando uma vida própria e gerando esse domínio mundial, querendo construir o seu reino, querendo construir o seu templo ali, né? Que ele justamente se chama um lugar de templo e é um lugar para minar a energia da humanidade ali, né? E aí tem que criar uma outra inteligência artificial que eles colocam para tentar derrubar essa outra que se rebelou contra o seu criador. Com o seu criador. Eu até falar, né? Sobre essa pedra eu montarei, edificarei minha igreja. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. É uma frase popular do E aí o que é mais assustador é que eles trazem isso como criação, ficção científica e na verdade é realidade pura, né? Não, nós estamos vivendo um tempo onde a ficção na verdade é realidade, né? E a realidade está se tornando ficção.